Bom dia, Deus abençoe o seu dia, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alexandra, é um prazer ter você perto de mim. Eu estou nesse momento buscando conhecimento bíblico para compartilhar com você, para sempre trazer que dentro das nossas dificuldades diárias, como lidar com elas. Assim como Deus tem instruído a mim, através da Bíblia, eu gostaria de estar aqui instruindo você. É um prazer ter você pertinho de mim. Para quem não me conhece, não sabe nada de mim, meu nome é Alexandra, sou casada, graças a Deus, há 14 anos com o Thiago Ishima, e dentro desses 14 anos, Deus nos deu 3 presentes. Foram os nossos 3 filhos, a Isadora, o Derek e a Laura. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus me deu a oportunidade de ter essa família para cuidar e conduzi-los à graça de Deus. No mundo que vivemos, é muito difícil tanto manter um casamento quanto criar filhos. Então, o Senhor Jesus foi me dando um propósito de vida. O Senhor, Ele trouxe renovo, restauração, bênçãos. Ele trouxe para minha família aquilo que estava faltando, Cristo de verdade. Em muitos momentos, eu já cultuei ao Senhor, já louvei ao Senhor, já busquei o Senhor e várias vezes da minha vida foi, como eu posso dizer, foi como se não fosse por completo, vamos dizer assim. Eu buscava, mas eu não buscava de uma forma completa, aonde eu realmente queria aquilo. Às vezes a gente vai para Deus porque a gente está com alguma dificuldade e através daquela dificuldade é onde nos move a buscar o Senhor. Hoje eu busco diferente, eu busco a Deus pelo que Ele é, pela grandeza dEle, pelo que Ele já sacrificou por mim, como seu filho na cruz do Calvário, como a cada dia eu vejo o milagre dEle na minha vida. Por isso hoje eu louvo o Senhor. Então eu vim sim pela dor, como muitas pessoas vêm. Eu não vim pelo amor, mas eu estou permanecendo em Cristo por amor a Ele, por amor à palavra dEle. Eu demorei muito, de verdade, a começar a ler a Bíblia. Eu lembro que a conversão de leitura bíblica minha foi num culto, você acredita? Eu estava no culto onde a minha pastora, a pastora Sandra, uma bênção na minha vida, na minha família, ela fez o seguinte, ela estava lá na frente, ela perguntou, aqui, quem já estudou para ter uma profissão? E aí várias pessoas já estudaram, levantaram a mão. E aí ela perguntou, Alexandra, quantos anos você é cristã? Assim mesmo, lá do altar. E eu realmente falei assim, bom, a vida toda, né? Entre altos e baixos, a vida toda. Cristã de verdade? Não, gente. Nasci numa família onde o pessoal tinha Cristo, depois não tinha, aquela confusão, ia para a igreja, saía da igreja, desviava, voltava. E assim eu vivi também, entre vai e volta, vai e volta. E o temor de Deus, ele foi vir para o meu coração já agora, casada, já com meu esposo, com os meus filhos, foi onde eu realmente descobri o temor de Deus. E assim eu tenho buscado mais ainda. Então assim, naquelas épocas anteriores, não era assim. Eu realmente não buscava Deus pelo que Ele é, igual eu iniciei falando. Bom, e naquele momento ela fez aquele confronto. Olha, dá para ler a Bíblia toda, do início ao fim, em um ano. E em um ano foi postado no grupo da igreja todos os capítulos para que a igreja pudesse acompanhar e dentro de 365 dias ler a Bíblia todinha por completo. Ela disse para a nossa igreja o seguinte, como você serve alguém que você não conhece? E para conhecer você precisa de ler. E é muito diferente aprender ouvindo do que aprender lendo. E mais diferente ainda quando a gente começa a escrever algo sobre o que a gente aprendeu. Ou compartilhar, assim como eu estou compartilhando com vocês. De repente ela pergunta, há quantos anos vocês estudam para ter um ensino fundamental? São quantos anos estudados para ter um ensino fundamental? Quantos anos dedicados à sua vida para ter um ensino superior? E quantos anos para um mestrado, um doutorado? Um médico, 9 anos, um dentista, 5, um contador, 4, um advogado, 5, e assim sucessivamente. E depois que você finaliza o seu curso
Geralmente você precisa de manter o estudo, estudar ainda mais. E assim ela levou à reflexão. E para servir a Deus, como funciona? De repente, alguém lá no altar fala: você gostaria de entregar a vida para Jesus? Assim levantamos a mão. Aí vamos até lá, fazemos a oração abençoada que é recebendo Cristo dentro da gente. E posterior a isso, nada lhe é cobrado. A verdade é que posterior a isso, você devia conhecer o Senhor, aquele único, suficiente Salvador, o Deus Altíssimo, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade. E muitas das vezes a gente não se atenta para isso. E naquele dia, aquilo me cortou por dentro. Alexandra, meu Deus. Eu parei para pensar e realmente eu refleti. Eu estudei para fazer o ensino médio completo. Eu estudei para ter uma faculdade. Estudo todos os dias para manter a minha profissão, porque sempre tem alguma novidade. Alguém me pergunta algo e eu preciso estar apta a responder. E naquele dia, se me perguntasse o nome dos discípulos, eu não saberia responder. Muitas das vezes eu usava uma forma de expressar de que eu não lembro o nome de nada nem de ninguém, então dificilmente eu lembraria o nome dos discípulos ou de qualquer história bíblica. E realmente eu tenho dificuldades em conseguir gravar nomes. Porém, naquele momento eu refleti: será que eu esqueço o nome das minhas clientes? Bom, eu não esqueço. Por quê? Porque ela vem todos os dias. Então, como não esquecer a Bíblia quando a gente lê todos os dias? Nesse dia em diante, eu comecei um propósito, junto com a minha amiga Bárbara. Nossa, amiga, vamos ler? Vamos. Nós vamos conseguir? Vamos. Foi em abril. E ali eu comecei a ler junto com ela. A gente buscava ler durante a semana e quando a gente se encontrava, falar do que foi lido. E o tempo foi passando e para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu consegui concluir uma Bíblia a primeira vez. É uma vergonha falar isso porque foi com 30 anos que consegui concluir a primeira leitura bíblica completa, do livro completo. E é uma gratidão também saber que eu consegui concluir. Pena que eu demorei muito. E de verdade, tem algo para mim falar com você sobre isso. Esse é um breve testemunho do que Deus fez na minha vida após ler a Bíblia. Eu estava estudando um monte de coisa. E, gente, na época eu estava estudando muito sobre psicologia. Eu acho muito interessante, gosto muito de entender sobre a mente. E todas as vezes que a minha pastora estava comigo, ela falava: Alexandra, tá muito bom, busca conhecimento, mas Deus quer que você conheça a Bíblia. E eu ficava assim: mas pastora, não é isso que eu quero, eu tenho que entender o que eu quero. E hoje não, hoje eu entendo que o que Ele quer é maior, é melhor para mim e muito mais agradável. E hoje em dia eu busco a leitura bíblica todos os dias, eu tento semanalmente conseguir avançar um pouco mais na Bíblia, eu tento anotar aquilo que é importante e hoje eu busco trazer para você o máximo que eu posso sobre o que eu já aprendi e já conheci. Através disso, várias e várias pessoas que passam pela minha vida durante os dias, eu tento trazer o máximo de conhecimento para elas, porque eu sou falha, errante, pecadora. Eu reconheço que de mim nada eu posso, mas de Cristo há uma palavra que me fala que Ele é o meu ajudador, Ele é fiel, que Deus, Ele me sonda, me conhece e sabe o que tem dentro de mim. E hoje a minha maior intenção com a Bíblia é saber que o Senhor construiu um casamento sólido comigo e com meu esposo, uma família abençoada com os meus filhos. A cada correção que eu busco trazer para eles, a minha maior intenção é falar sobre a palavra de Deus, pois até aqui nos ensina a corrigir os nossos filhos. Eu me atentei para a Bíblia
no ano passado. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, já consegui concluir ela. Estou na segunda leitura, é a segunda vez que eu estou lendo ela por completo. Nesse momento eu me encontro em Provérbios, finalizei ele hoje, comecei Eclesiastes. E a experiência que eu tenho de leitura é que o conhecereis a verdade vos libertará, é verdade. Tem passagem bíblica que eu passo e que eu leio ela e que me traz alegria, outras me traz vergonha, outras me traz tristeza, porque foi muito que Deus fez por nós, é muito mesmo. O Senhor Jesus, ele passou por essa terra e sofreu muito também. E muitas das vezes a gente tende a não dar valor. A gente tende a dar valor àquilo que a gente perde, não àquilo que a gente possui. E hoje o Senhor Jesus, ele deu a gente uma oportunidade de salvação. Talvez se a gente perdesse essa chance, todos estariam correndo atrás da salvação. Mas como ela está aí aberta para quem quiser, a hora que quiser, ele não é como o Satanás que entra e faz morada. Ele é o Cristo que bate a porta e espera com paciência. Esse Deus, ele tem sido deixado de lado, porque tudo passa a ser mais importante do que a palavra dele. Tudo passa a ser mais importante do que servir a Ele de coração. De repente o Senhor quer te tocar nesse dia para a leitura bíblica. Algo Ele quer falar com você. Não é só sobre abrir a Bíblia e deixar no Salmo 91. Não é só sobre abrir a Bíblia e deixar no 123. Muito menos em, olha, eu vou abrir em qualquer uma e vou ler aqui. Eu não entendo nada. Quantas vezes eu disse isso? Outra coisa que eu dizia muito, eu não gosto nem de ler. E é verdade, eu não gosto de ler. Mas eu consigo acompanhar histórias. E acho que o primeiro livro que me chamou mais atenção para a leitura dessa Bíblia completa foi o livro de Provérbios. Eu colocava, gente, lavando vasilha. Eu punha o celular assim, ó, e lavando vasilha e tentando ouvir. À medida que foi passando, eu fui gostando tanto de ouvir aquilo, principalmente porque eu fico curiosa e eu ficava assim, meu Deus. Sabe quando a gente fala, não tem nada que ajuda a gente a viver, instrução? Gente, Provérbios instrui em tudo. Ele fala sobre a mulher rixosa. Tadinho do homem que tem uma mulher rixosa dentro de casa. Melhor que ele more no canto do eirado do que ter uma mulher dessa dentro de casa. Quando eu ouvi isso, me cortou o coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós mulheres temos o hábito, eu não tô falando de todas, tá? Mas eu tô falando de mim. O hábito de falar mais alto, já aquela gritaria, e às vezes achar que o alvoroço da situação vai lhe trazer a razão. E a mulher rixosa, que fica ali gritando, falando demais, esbravejando, reclamando, murmurando, ela não consegue ter uma família que a ame. O canto do eirado é porque antigamente as casas, então era a parte superior, um cantinho, sei lá, qualquer lugar, fica longe de casa, mas não fica com uma mulher dessa. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar demais. De repente, eu fui lendo Provérbios e eu fui entendendo a importância de honrar pai e mãe, de honrar sua família. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que fazer algo por isso, eu tenho que mudar. Até hoje eu busco essa melhoria com os meus pais. Atenção, às vezes o assunto que eles têm não é o mesmo do meu, eu busco algo que eu possa compartilhar com eles. Sabe, tem muita forma de honrar os nossos pais. Tem outra coisa que me chama atenção, é como é necessária a correção dos filhos. No mundo que a gente está vivendo, as pessoas têm realmente negado a correção dos filhos. Não, hoje em dia o não é uma
uma palavra muito forte, você tem que saber conversar com seu filho. Gente, a palavra de Deus fala, é sim ou não. O que passa disso é do maligno. Então você tem que virar para o seu filho e falar, olha filho, posso, olha filho, não posso. Realmente a palavra de Deus ela vai instruir a mim e a você como falar com seu filho, mas que a correção, a vara da correção, ela tem que ser necessária. Eu vou espancar a criança agora, Alexandra, porque você falou isso. Não, a Bíblia está falando sobre a vara da correção. Ela também fala que os pais que corrigem os seus filhos, ele vai ter orgulho do resultado. Meu Deus, é muito sério isso. Ela fala sobre o comportamento de uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, a tola destrói. Em Provérbios 31, explica exatamente o que uma mulher sábia deve fazer. A forma que ela deve conduzir sua casa. A mulher sábia, olha para você ver, fala que os anciões à porta da cidade elogiam ela é como a coroa para o seu esposo. Pois a tola, ela já é como câncer nos ossos. Gente, é muito sério. A partir do momento que eu comecei a ouvir essa parte da Bíblia, em Provérbios, comecei a ser tratada de dentro para fora. Nós, mulheres, precisamos realmente de buscar o Senhor. Porque se a gente não buscar o Senhor, a sabedoria que vem dele, do alto, a gente não consegue ter um casamento abençoado, uma família de pé em Cristo Jesus. Muitas famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. De repente vem uma briga e lá está escrito, é melhor que se cale, para que não aumente aquela briga. E a gente quer falar mais, a gente quer ser dona da razão. O Senhor deixa pra gente que todas as vezes que você quiser uma resposta do Senhor, ajoelhe e ora. De repente você precisa de uma resposta e aí você quer questionar todo mundo quanto a essa resposta. Vai orar, vai ajoelhar, ele vai trazer a resposta. De repente você quer justificar um erro, uma falha, justificar. Não, admite. Eu tô errada mesmo, mas eu quero muito consertar. Vamos buscar esse conserto em conjunto. Às vezes, assumir as coisas, buscar resposta é a melhor solução. Eu tenho aprendido com a leitura bíblica que a solução nossa vem em estar na presença de Deus, em aprender com a leitura como lidar com as nossas emoções. Como na história de Jonas. Jonas era um homem cujo estava ali sendo direcionado por Deus a ir para Nínive, porém ele decidiu por si só seguir outra direção, ir para Tarse. Ele foi chamado por Cristo para receber uma instrução e passar essa instrução para o seu próximo. Aquele homem, naquela situação, decidiu fazer a vontade dele e não a do Pai. O resultado dele foi ficar 3 dias dentro de um grande peixe. Ele precisou ser vomitado ali, na beira da praia, para Deus tratar ele por 3 dias e ele tratar aquele povo. Após tudo isso, realmente o Senhor converteu aquela nação cujo ele desejava, porém Jonas, com o seu emocional abalado, foi para um lugar alto e nesse lugar ele pediu a morte. De repente o Senhor colocou uma baboeira para tampar do sol e aquela baboeira ficou um dia. Após isso ele colocou um bicho para matar a baboeira morreu. E ao morrer aquela baboeira, ele questionou a Deus novamente. O mesmo homem que de repente quis morrer, de repente quis viver. Assim somos nós. Temos emoções que todos os dias traz para mim e para você situações que a gente não sabe lidar. De repente a gente quer morrer, de repente a gente quer viver. De repente o momento está tão lindo que a gente quer viver para o Senhor e tá tudo lindo, a família perfeita, tá tudo acontecendo como desejado. Mas de um minuto para o outro, tudo pode
A minha intenção de falar esse pedacinho é mostrar para mim e para você que dentro da Bíblia a gente vai aprender muita coisa. E esse ensinamento de Jonas tem várias partes dele que vai nos falar. Mas essa parte onde ele estava com seu emocional abalado mostra quantas dificuldades nós vamos passar no dia a dia. De repente a gente acredita que Deus está tampando o sol e está tudo perfeito. Mas se ele destapar, se a presença dele se afastar, já não fica mais. Então eu te peço, eu te imploro, não se afaste da presença do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor, hoje eu só estou aqui perante você na tela do seu celular, porque o Senhor resgatou a minha família para trazer boas novas a vocês. Porque se fosse depender de mim, infelizmente, nada sairia daqui. Mas como eu peço a Deus para estar comigo, eu trago o melhor que Ele me proporciona. A palavra de Deus, ela vem para ser eficaz em nossa vida. Porém, nós temos que servir a Deus com alegria e bom ânimo, para que Ele venha todos os dias fazer a boa obra, pois Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. E você deve ser fiel para cumprir tudo aquilo que você tem prometido para Deus. Então, eu agradeço por você ter me ouvido e realmente o meu testemunho da leitura bíblica tem a ver com o milagre que Ele fez sobre a minha vida. Foi através dela que eu tenho buscado entender, aprender e passar para os meus filhos o bem mais precioso que nós temos, que é Deus em nossa vida, pois sem Ele não somos nada. Somos incapazes de simplesmente respirar, pois até o ar que respiramos vem dele. Ele tudo pode, Ele tudo vê, e nele tudo podemos esperar. Espere em Deus e confia, pois Ele pode satisfazer os desejos do teu coração. Deus te abençoe, tenha um bom dia, que essa palavra seja para você de bênção. Se você gostou, curte, envia para alguém que também precisa aprender a leitura bíblica.